Ei, bom dia! Estou de volta aqui novamente com um novo ensino e esse ensino vai abençoar todos vocês de uma maneira muito especial, tenho certeza disso. Estou sentado aqui fora, é assim que eu pareço. Este é um lugar público aqui no México, é meu estúdio agora, não tenho mais nada aqui. Há pássaros cantando lindos, mas provavelmente também há pessoas caminhando por perto, então se formos interrompidos, peço desculpas por isso. Quero fazer um ensino aqui, estou treinando muitos pastores, líderes e igrejas aqui no México e os estou levando à fundação e dando-lhes ensino. E então, ferramentas práticas, como eles obedecem a Cristo, compartilhando o Evangelho, fazendo discípulos e vendo a vida mudou. E eu acho que esse ensino vai abençoar você. Há alguns dias fiz o primeiro ensino para todos vocês, onde falei sobre arrependimento. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Quantas igrejas não pregam mais o arrependimento dos pecados, e isso é tão triste. Mas aqueles que não louvam o reino de Deus se aproximaram, e essa é a razão pela qual arrependam-se. Tudo tem a ver com a cruz e o que Jesus fez. E a cruz não parou quando Jesus morreu, foi enterrado, ressuscitou e de alguma forma desapareceu. Não, ainda não terminou, ele vai voltar do céu uma segunda vez para trazer salvação àqueles que o esperam e para apenas as nações. E então acabou o dia do Senhor, então essa era presente do mal acabou e ele vai traze-nos a salvação que esperamos e estabeleça um novo céu e terra onde os justos habitarão. E isso é o Evangelho, isso é o reino, isso é tudo o que precisamos pregar. E essa última lição, o último ensino me impactou mais do que eu esperava, nesse sentido que fiquei triste, para ser honesto, fiquei triste que nós temos nos afastado tanto da verdade, do Evangelho. Tipo, eu não conheço muitas igrejas e penso na Dinamarca agora, de onde eu venho, mas é o mesmo em todo o mundo. Muitas igrejas que pregam sobre o pecado, sobre usar a lei e o pecado. O que é pecado é quebrar a lei e por que precisamos nos arrepender. E como não é suficiente apenas acredite em Cristo ou acredite em Deus, como na igreja primitiva, como você viu na última lição. Eles não começaram com acredite, não. Eles começam com arrependimento. E foi isso que o Espírito Santo veio convencer as pessoas sobre o pecado. Justiça e julgamento são deixados de lado, enquanto pregamos amor, paz e prosperidade. E não é bom, realmente não é bom. E eu tenho muito feedback sobre o último ensino que fiz sobre arrependimento e pecado. E como disse, isso me impactou porque isso mostra o quanto avançamos. Ele se foi, e eu pensei sobre isso outro dia. Jesus disse, quando o Filho do Homem aparecer ou voltar, ele encontrará fé na terra. A grande decepção está acontecendo e isso não está acontecendo só lá fora. Todos nós crescemos nisso de alguma forma, porque estamos pregando um evangelho diferente. E você também vai ver isso hoje muito, muito claramente quando eu pregar sobre batismo. E eu sei que falei muito sobre batismo antes, mas vou fazer de um jeito diferente. O que eu vou pregar agora, a maneira como vou começar a pregar não é exatamente da maneira que eu fiz tantas vezes, porque quero que você compreenda o que acontece no batismo, não tanto o que fazemos, o que Deus faz naquele sistema. E eu posso dizer muito mais do que vou fazer hoje, mas quero te dar uma base e então daí eu vou te dar algumas ferramentas práticas para você poder sair e batizar pessoas. Então, a primeira parte deste vídeo é mais sobre fundamentos, entendimento de por que precisamos ser batizados, tipo o que Deus faz no batismo. E então eu vou dar ferramentas de como você sai e faz discípulos, batizem-nos, pois vocês também são chamados para fazer isso. E há muitas coisas que abordarei aqui, então espero que estejam prontos. Eu tenho o meu computador aqui, também tenho minha Bíblia, mas tenho os versículos aqui no computador. Talvez vá um pouco rápido, mas vou citar os versículos, apenas diga onde está escrito para que você possa ver por si mesmo. E vejam que não são apenas minhas palavras.
Em João 8, Jesus diz algo muito importante. Ele disse, eu lhes digo, todo aquele que peca é escravo do pecado. Então, aquele que peca, ele se torna escravo. Ele é escravo, mas se torna escravo do pecado. E então ele continuou, o escravo, aquele que é escravo do pecado, ele não tem lugar permanente na família. Por quê? Porque ele é um escravo. Mas um filho, não um escravo, um filho pertence a isso para sempre. Isso tem a ver com a adoção. Fomos adotados por Deus. Não somos mais escravos, somos filhos. Mas então ele continuou, se o filho, estamos falando de Cristo, te libertar, libertar do quê? Da liberdade do pecado, você será verdadeiramente livre. Então, Jesus não veio para nos salvar nos nossos pecados. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Aquele que pecou, torne-se escravo do pecado. E escravo não vai herdar o reino de Deus. Precisamos ser salvos dos nossos pecados. Jesus recebeu o nome Jesus porque ele deve nos salvar do quê? Dos nossos pecados. Não somos salvos do inferno, mas dos pecados que levam ao inferno. Ele não veio cobrir nossos pecados apenas para continuarmos pecando. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. E arrependimento é o primeiro passo. E eu falei sobre isso na última ensinando. Se você não viu, eu coloquei um link junto com este vídeo e vá ver. E eu diria, se você ainda não viu, talvez comece com outras aulas. Porque o arrependimento é importante. Batismo sem arrependimento não é um verdadeiro batismo. Então, precisamos começar do jeito certo, nos arrepender e então ser batizados. Não apenas ter fé em Deus e ir à igreja e ser batizado, mas se arrepender e ser batizado. Mas o pecado atua em nós nesse sentido que morte. Quando você peca, o pecado te faz um escravo disso. É como fumar. Anos atrás eu não fumava, meus pais fumavam, eu odiava, cheirava tão mal. Me prometeram uma carteira de motorista. Meus pais pagariam minha carteira de motorista quando eu completasse 18 anos, se eu não fumasse. E não era um problema porque eu odiava fumar e eu não fumava. Mas em um momento comecei a fumar um pouco, só nos fins de semana, apenas nos fins de semana, quando saía para beber. Eu poderia fumar, mas eu conseguia controlar. E meus pais não deveriam saber que eu fumava, porque aí eu não ganharia minha carteira de motorista. E eu só fumava aqui e ali nos fins de semana. Mas o que aconteceu? Depois de fumar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, de repente, preciso de um cigarro. Eu realmente preciso de um cigarro. Eu quero um cigarro. E acabei viciando. Eu pensei que poderia controlá-lo, mas começou a me controlar. Fiquei preso a isso. E o mesmo vale para todo tipo de pecado. Pornografia, ver pornografia. Quem começa com pornografia leve nesse sentido para agradar a sua carne, mas a carne não pode ser agradada. A carne não pode ser satisfeita. Ela tem que ser crucificada. Mas começa em um lugar e então toma conta e se torna mais e mais e mais até que um vício começa. Você não começa sendo viciado, mas se você peca, você se torna um escravo do pecado. E é aqui que toda a humanidade está. Todos são escravos do pecado e não podemos, por nós mesmos, nos libertar. Romanos 6 e 7 são o que vamos examinar hoje bastante. São 2 capítulos muito, muito importantes. Romanos 7, vou começar por lá e então voltaremos um pouco e iremos de um lado para o outro entre 6 e 7. Romanos 7.6 diz, mas agora, é tudo sobre nós agora que estamos em Cristo, que somos batizados, isso realmente está conectado ao batismo no capítulo 6, mas agora tendo morrido para o que era, uma vez nos prendeu. Então, no batismo, morremos para o quê? Uma vez. Você sabe o que nos uniu. Então, agora, quando você é batizado, você está amarrado ao que uma vez te prendeu. E foram libertos da lei. Assim, no batismo, somos libertados da lei.
para que sirvamos de uma nova maneira do Espírito e não a maneira antiga do código escrito. Isso é muito, muito, muito importante. E nós vamos olhar para a lei. E quando olhamos para a lei é espiritual, como você vai ver. A lei, existe algo chamado a lei do pecado e da morte. A lei é espiritual. É como a lei da gravidade. Se eu soltar, algo cai. Se eu soltar, isso cai. Quando eu solto, cai. Há muita gravidade. Não posso simplesmente voar. Eu caio. Não importa se eu rezar e jejuar, ainda vou cair. Não consigo ficar no ar, eu vou cair. Do mesmo modo, há uma lei atuando nos membros das pessoas, no corpo das pessoas, que nos faz escravos do pecado. Quando você se arrepende, recebe um novo coração e um novo desejo e quer fazer o que é certo, mas o corpo ainda é um escravo, o corpo não quer obedecer. Então, há um conflito acontecendo na vida das pessoas, mas é aqui que o batismo entra em cena. Porque há algo que o batismo pode fazer, e somente o batismo. E o que é isso? Isso é matar esse corpo. Há um escravo do pecado, ou adiar aquela pessoa que ainda está sob a lei. E isto é o que ele disse alguns versos antes. E eu sei que parece um pouco complicado aqui no começo, mas apenas ouça e você vai entender, e é, na verdade, muito, muito claro. Mesmo hoje em dia, né, as pessoas não falam assim, você não ouve tantas pessoas falando sobre isso. É muito, muito triste. Romanos 7, se lermos lá, fala sobre ser liberado da lei, ou liberação da lei que traz a morte, liberação da lei que nos prende. Então somos escravos do pecado. E eu falei um pouco sobre a lei na última aula, que a lei é muito importante se você usar a lei da maneira correta. Você não é salvo pela lei, a lei revela o pecado, a lei não nos salva, a lei não nos ajuda, porque de qualquer outra forma do que revela, eu quero a necessidade de um Salvador, mas junto com a lei o pecado cresce e o pecado está sendo despertado. É como se você for o todo que você não pode tocar, não ver, não fazer. Isso não ajuda as pessoas. Tipo, vamos dizer que estamos alugando uma casa aqui, bem perto. Quando olhamos para uma casa como uma cozinha, há muitas gavetas na cozinha. Quando vimos a casa, se eles disseram, ok, isso é toda a gaveta da cozinha, mas essa gaveta, essas cozinhas lá, você não pode abrir aquela gaveta. Você não pode ou não tem permissão para abrir aquilo. O que acontece... o que é isso? O que é isso? Eu quero abrir porque... Estou curioso, mas também, tipo, tem algo, se você disser não faça isso, crie algo... Chega! Isso desperta algo em nós. É como eu vim com um sermão ontem. Não olhe com desejo para alguém. Isso é muito claro. Se você olhar para alguém com desejo, está cometendo adultério com essa pessoa no seu coração. Precisamos pregar assim para que as pessoas possam ver o pecado e se arrependerem. Mas se você morar nessa lei, isso não vai te libertar. Digamos que você vá ao Walmart ou a uma loja e comece do lado de fora, indo para dentro e diga... Ok, hoje não olhe para uma mulher com cobiça, não olhe de forma errada para uma mulher, não olhe errado, não olhe errado. E se você entrar lá dizendo a si mesmo, com cada pessoa que passa, não olhe com luxúria, não olhe com olhos errados, o que vai acontecer? Você vai perder essa batalha. Se esse é o seu jeito de pensar, não faça, não faça, não faça, você vai perder. Mas se você simplesmente entrar e gritar, aleluia, Jesus é libertado, é tudo sobre ele, eu o amo, você não olhará com cobiça para alguém. Então você vê, a lei é espiritual, há algo por trás disso. Ouçam aqui Romanos 7:1. Vocês não sabem, irmãos e irmãs, e eu quero dizer o mesmo para vocês, vocês não sabem, precisam saber disso. Se não souberem, não vão experimentar a liberdade. Estou falando com aqueles que conhecem a lei, que a lei tem autoridade sobre uma pessoa enquanto essa pessoa viver. Então, enquanto estivermos vivos, a lei
tenha 40 anos, não podemos fazer mais nada a respeito. Estamos presos pela lei enquanto estivermos vivos e é por isso que precisamos morrer. E então ele vem com o exemplo do casamento, mas isso é mais do que casamento. Ele está falando sobre o pecado em geral. Mas sobre o casamento, ele disse isso em Romanos 7 também. Por exemplo, por lei, uma mulher casada é vinculada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido dela morrer, ela é liberada da lei que a ligava a ele. Então, se ela tem um relacionamento sexual com outro homem, enquanto seu marido estiver vivo, ela é chamada de adúltera. Mas se o marido dela morrer, ela é libertada da lei e não comete adultério se casar com outro. Então, meu irmão e minha irmã, você também morreu para a lei através do corpo de Cristo, para que você possa pertencer a outro, a Ele que é esse Cristo novamente, que foi ressuscitado dos mortos, para que você possa dar frutos para Deus. Então, isso está realmente relacionado com o capítulo 6, onde falo sobre batismo. Não havia capítulos na Bíblia quando foi escrita, 6, 7, 8, 9, 10. É um problema. E muitas vezes dividimos a Bíblia de maneira errada e interpretamos a Bíblia de maneira errada. Por exemplo, Romanos 10, 9, as pessoas dizem, ei, o batismo não é importante. Apenas acredite no coração, confesse com a boca, você será salvo. Quantas vezes isso não foi tirado de contexto? Romanos 10, 9 não é uma oração de pecador para fazer as pessoas nascerem de novo. Ele está de fato falando para os crentes que, como lemos aqui na mesma carta, já são batizados. Mas muitas pessoas pegam Romanos 7 a 9 e usam isso, não entendendo que Romanos 10, 9 está escrito a alguns. Eu escrevi isso na mesma carta do que lemos aqui. Então, Romanos 10 e 9 precisam ser entendidos. Tipo, se você continuar acreditando, você já se arrependeu, foi batizado, recebeu o Espírito Santo. Se você continuar acreditando, confesse e um dia você será salvo. Ok? Então, Romanos 7 diz isso e então ele continua. Quando você tinha passado de 10 na rodada no velo, a paixão pecaminosa, uma rosa pela lei estava atuando em você. E naquela época você produzia frutos para a morte. Mas agora, presidente, sim, sendo libertado do que uma vez te prendeu. E eu digo, use isso também. Você foi libertado da lei, então você pode servir de uma forma nova pelo Espírito e não da forma antiga pela ira do diabo. Código escrito. E isso é muito, muito importante. E está tudo conectado com o batismo, porque é no batismo que morremos para a lei. O batismo é um enterro, o batismo é uma morte. Se você não é batizado, ou vamos dizer assim, se você é batizado corretamente, você ainda não está morto. E, portanto, você se sentirá como um escravo do pecado, mesmo se você se arrependeu. E isso é muito, 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 muito importante. E então, ele continua em Romanos 4, e então Romanos 7 e 14 são os versículos mais mal entendidos. Paulo, ele diz, eu estou aqui, mas o grego que ele usa é o eu representativo, ele se identifica com aqueles que ainda estão sob a lei, como ele mesmo já esteve. Então, quando ele diz eu, não é como Paulo viveu. O que lemos aqui é assim que é. Se você está sob a lei, se não foi verdadeiramente batizado, se ainda é vendido como um escravo ao pecado quando ainda não está morto. Então isso não é a vida cristã normal e vai ficar claro conforme avançamos. Romanos capítulo 7, versículo 14. Você não sabe que a lei é espiritual? É isso que precisamos entender. A lei é espiritual, ela desperta o pecado, faz algo em você. A lei não pode salvar, na verdade, revela o pecado. Dá vida ao pecado, de certa forma. Você não sabe que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. E Paulo,
Você é carnal? Pessoas carnais não herdarão o reino de Deus. Paulo não é carnal. E ele continua, vendido como escravo do pecado. Novamente, não são as palavras de Paulo, mas é assim que foi antes de Cristo libertá-lo. É assim para muitos hoje. Foi assim para mim. Eu, uma vez fui cercado e uma vez fui vendido como escravo do pecado. Mas como vamos ler em Romanos 6, não somos mais vendidos como escravos do pecado. E então os versos mais mal interpretados da Bíblia. O que estamos descrevendo aqui não é uma vida cristã. Se você sente que isso descreve sua vida, você precisa se libertar do pecado. Você ainda não está livre, você ainda não nasceu de novo completamente. Esta não é a vida cristã normal, como você vai ver. Romanos 7,15. Eu não entendo o que faço e o que quero fazer eu não faço, mas faço o que odeio. Pois eu não faço o que quero, concordo que a lei é boa. Como é, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que vive em mim. Então, ele disse aqui, o que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero fazer, eu faço. Mas, de alguma forma, não sou eu. É o pecado que vive em mim. Isso não é a vida cristã normal. É alguém como Paulo, antes que era fariseu, conhecia a lei, mas não era livre. Ou isso é alguém que está preso. Lemos isso novamente. Tenho o desejo de fazer o bem, mas não consigo realizar. Pois eu não faço o bem que quero fazer e o mal que não quero fazer. Eu continuo fazendo. Se esta é a sua vida, você ainda é um escravo, como Jesus disse. Mas aquele que o Filho liberta, de fato será livre e o escravo não vai herdar o reino. O reino de Deus, Vocan, não vai permanecer na casa para sempre. E esse é o problema. Temos pregado arrependimento, fé sem batismo. Estamos pregando um evangelho diferente. E, portanto, existem tantos cristãos que se arrependeram, que amam Jesus, mas ainda são escravos do pecado. Por quê? Porque ainda não morreram. Eles não penduraram aquele corpo morto. Ainda há escravidão ao pecado. Somos apenas sacerdotes em um evangelho diferente. Comprometemos a verdade, dizemos apenas para se arrepender e acreditar, e então deixamos de fora o batismo. Mas se você observar a resposta, eu disse tantas vezes, qual foi a resposta? Quando Filipe, em Atos 8, conversou com o eunuco, qual foi a resposta? Água, posso me batizar? Foi essa a mesma resposta que Deus, em todo o livro de Atos, quando pregavam o Evangelho, mas nós não pregamos o Evangelho completo. Em Atos 10, com Paulo e Silas, que estava na prisão, e o carcereiro uma vez perguntou, o que devemos fazer? Ele disse, acredite na lei de Jesus, e você e sua casa serão salvos. E todos nós paramos lá. Mas então ele foi para casa e explicou o que significa acreditar no Senhor Jesus. E o que nós lemos? Naquela mesma noite, eles foram batizados. Por quê? Porque o batismo é onde você realmente entra naquela fé. E essa é a mesma resposta em toda a Bíblia. Se eu for para Gálatas aqui, capítulo 2, lemos aqui 26 de março. Fala sobre sermos os filhos de Deus. E nós lemos aqui, então, em Jesus Cristo, todos vocês se tornaram filhos de Deus pela fé. E isso está correto, é através da fé que nos tornamos filhos de Deus. Continue lendo, sempre continue lendo. As pessoas cometem o mesmo erro aqui, como em Atos 10. Acredite no Senhor Jesus e você e sua casa serão salvos. E então não lemos o que significa acreditar no Senhor Jesus. Continue lendo, pela fé vocês foram todos, vocês são todos filhos de Deus, pela fé. Para todos vocês que foram batizados em Cristo, vestiram-se com Cristo. Então, como eles aderiram a essa fé na igreja primitiva? Foi através do batismo, mas hoje pregamos um evangelho diferente e há pessoas que
quem acredita e se arrepende sinceramente. E isso é lindo. E eles recebem um novo coração, como eu falei da última vez, com arrependimento. E eles amam Jesus. E agora eles são, digamos assim, eles agora estão vivendo essa nova vida que começou dentro deles. Mas eles estão caminhando e carregando aquele velho corpo morto, que ainda é escravo do pecado. E se eles não se livrarem desse corpo, esse corpo vai apodrecer e matar aquela nova vida. E é por isso que vemos tantas pessoas que começam no espírito e terminam na carne. Elas se arrependem, amam Jesus, frequentam a igreja, e alguns meses depois a antiga vida voltou a se infiltrar neles. E eles acabaram se tornando escravos mais uma vez. E muitos continuam na igreja, mas vivem uma vida dupla. Eles vivem uma vida com o pecado ao lado. E é por isso que vemos tantos ministros caindo agora, porque, ou vamos dizer assim, pecado em sua vida que estava oculto está sendo de repente revelado. Por quê? Porque eles nunca abandonaram aquela velha vida, porque estamos pregando um evangelho de arrependimento e crença. E então o batismo vem depois como apenas um símbolo. Em vez de se arrepender, acredite, seja batizado e receba o Espírito Santo. E é um pacote único. Você está bem? Ainda está aí? Vamos voltar a Romanos 6. E então leia sobre o batismo. E o que você vê aqui é, não, você não é mais um escravo do pecado. Você está livre do pecado. E quero dizer algo quando leio isso aqui. Quero dar uma puladinha. Efésios. Bem, deixe-me pegar minha Bíblia aqui. Efésios 5, Jesus está falando sobre o casamento, sobre marido e esposa e assim por diante. E aqui ele disse, mas ele falou sobre muitas outras coisas. Ele disse aqui 5:25, marido, ame sua esposa como Cristo amou a igreja e lhe deu salvação. Opte por ela, aleluia, e precisamos amar nossas esposas. Então, estamos falando sobre amar nossa esposa, mas também estamos falando sobre como Cristo se entregou pela igreja, por ela, por você e por mim, pela noiva, para fazer sua santa. Então, ele se entregou por nós para nos tornar santos. Pela lavagem da água, somos purificados como pela lavagem da água. Isso é o batismo. É a água que purifica através da palavra. Algumas pessoas interpretam errado. Ei, olha, somos purificados pela palavra. É só ler a palavra. Não, não é a palavra que nos purifica. É a lavagem com água que lemos que nos purifica. Nos purifica, não uma palavra. É a lavagem com água, é o batismo que nos limpa, mas é através da palavra. A palavra aqui não é logos, em grego é rama, é a revelada. Revelação. Então nós somos, purifique-se, somos libertados no batismo pela lavagem da água. Pela revelação. Obedeça à revelação, é a revelação que faz isso, é a palavra de Deus. É a fé como Naamã no Antigo Testamento. O profeta disse, vai, mergulhe-se no Jordão, e ele, no fim, obedeceu e fez isso com fé. E quando saiu daquela água, foi limpo da lepra. Muitas outras pessoas com lepra estavam nadando na mesma água, mas elas não foram purificadas. Por quê? Porque não o fizeram no mundo. Deus falou e ele fez. Deus fala e nós fazemos. E isso é fé. O batismo, por muitos e muitos anos, não tive testemunho sobre o batismo de pessoas descendo na água, subindo e compartilhando o testemunho. Estou livre, estou livre. Sim, sinto-me tão limpo. Estou livre. Agora tenho um testemunho todos os dias. Como ontem acabei de batizar uma mulher. Ontem, não posso simplesmente colocar. Foi lindo, era uma mulher quem foi batizada e ela recebeu o Espírito Santo imediatamente. E eu acabei de colocar o clipe aqui. Ok? Então te batizamos em Cristo, ok? Em nome de Jesus te batizamos. Vá agora. Agora morra com Cristo, certo? Como foi isso? Uau, como foi? Eu te amo. Obrigado, pastor. Deus te abençoe. Venha aqui.
outra pessoa batizada na água e recebeu o Espírito Santo. É isso que somos chamados a fazer. Vamos lá, há poder nisso. Arrependa-se diante de Deus Pai, seja batizado em nome do Filho Jesus Cristo e seja cheio do Espírito Santo. E veja só essa alegria. Olha isso, é uma nova vida, sim. Então você vê aqui um clipe que foi ontem. Era tão bonito, ela experimentou apenas liberdade e recebeu o Espírito Santo. Estava tão feliz e agradecida, conversei com ela depois, ela estava radiante. Eu nunca tive testemunhos com um belo batismo ao ar livre. Por quê? Porque eu estava pregando, como muitos outros, que é sempre apenas um símbolo, é um sinal externo da nossa fé interior. Somos batizados porque é um ato de obediência. Não entender o que Deus faz no batismo, essa é a questão. O que Deus faz, não tanto o que nós fazemos, mas o que Deus faz no batismo. E Ele faz muito no batismo. Mas não é só isso, precisamos pregar a fé para as pessoas. Então elas entram naquela água com fé, sabendo que estão lavando seus pecados, eles estão enterrando aquela velha vida, estão deixando para trás aquela velha vida, estão sendo batizados em Cristo, tornando-se herdeiros da promessa que está em Cristo. Faça isso com fé, isso faz toda a diferença. Quando fui batizado, me arrependi. Eu experimentei um novo coração, como falei da última vez. Experimentei uma liberdade do pecado, mas não em todas as áreas. Havia algumas áreas em que ainda estava preso e continuava voltando a mesma coisa repetidamente e eu não podia dizer que era livre. Eu era livre no primeiro mês, foi bom, mas depois era como se a velha vida começasse a se infiltrar e eu não tinha vitória. E eu me sentia tão mal e fui batizado e isso não fez diferença. Mas depois que fui batizado, um dia estava lendo Romanos 6 e fazendo um estudo assim. E quando cheguei ao versículo 14, o pecado não tem domínio sobre você. Você não está sob a lei, mas sob a graça. Era só como, mas então estou livre, mas eles não são de graça. Mas se o pecado não tem domínio sobre mim, eu sou livre. Mas se eu sou livre, não preciso pecar. Mas se sou livre e me levantei no meu escritório, sim, sou livre. Momento. Eu, pela fé, recebo a liberdade. Deus me deu um batismo. Eu entendi porque Ele fez isso. O que aconteceu quando fui batizado, que eu tinha deixado a velha vida, eu não era mais escravo do pecado, não precisava andar em Romanos 7, eu podia andar em Romanos 6. E isso é agora 18 anos atrás. Nos primeiros 6 anos, eu não experimentei essa liberdade. Eu estava lutando, vivi por 6 anos em Roma e 7. Mas quando a liberdade chegou, mudou tudo e eu ainda estou livre hoje. Sou livre do pecado. Livre do pecado não quero dizer, como disse da última vez, que você está sem pecado. Mas você é livre se fizer algo errado. Peça perdão e Ele é fiel para perdoar e você está livre para seguir em frente, livre para andar na luz, como falei da última vez. Tão tarde, para mim, eu fui batizado, mas a liberdade não veio assim que saí da água, porque eu não sabia. Ninguém tinha pregado isso. Pregaram-me isso e eu não recebi pela fé. Agora, ao falar com as pessoas e prepará-las para o batismo, elas experimentam essa liberdade imediatamente quando saem da água. E é assim que deve ser. Então, precisamos preparar as pessoas e entender o que Deus faz no batismo. Quando eu prego isso e compartilho, pergunte a si mesmo, você está livre? Você, depois de se arrepender, você foi batizado. Se você foi batizado antes de realmente se arrepender, você não tem um verdadeiro batismo para colocar a sua fé, porque não se pode ser batizado sem arrependimento. E, portanto, você precisa ir e ser batizado novamente. Mas se você realmente se arrependeu e foi batizado, mas ninguém te disse o que o batismo realmente era, e, portanto, você não é livre, porque você não recebeu pela fé. Receba com fé. Então, escute essas palavras quando estivermos lendo Romanos 6 e receba-as
eu estou livre agora, receba pela fé como eu fiz e seja livre. Mas se você não foi batizado, não tem em que acreditar, porque não tem o batismo e, portanto, não basta apenas receber pela fé. Você precisa ir e ser batizado novamente ou corretamente, e então você será livre. Romanos 6. O que devemos dizer então? Devemos continuar pecando para que a graça aumente? E você pode ler por si mesmo em Romanos 5, tudo está conectado. De jeito nenhum, nós somos aqueles que morreram para o pecado, é assim que devemos nos ver. Somos aqueles que morreram para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? Não podemos viver no pecado. Ou você não sabe, e eu quero dizer, você não sabe disso, o que estou dizendo aqui, precisamos saber disso. Pela fé precisamos recebê-lo, vocês não sabem? E às vezes precisamos nos lembrar que, como Paulo lembrou a igreja em Romanos, vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Então, o batismo é um mergulho na morte dele, onde morremos com Cristo. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo. Isso é o que aconteceu com o batismo. Portanto, fomos sepultados com ele. Verdadeiro batismo na morte, para que, conforme estou lendo no versículo 4, da mesma forma que Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, possamos viver uma nova vida. Então, o batismo é um sepultamento com ele na sua morte. Então, podemos nos levantar depois e viver uma nova vida. Se você não foi batizado, não é livre para viver essa nova vida. E é por isso que Satanás realmente luta contra o batismo. E existem tantos problemas quando se trata de batismo. Se fomos unidos a ele numa morte como a dele, certamente seremos unidos a ele numa ressurreição como a dele. Pois sabemos e devemos saber que nosso antigo eu foi crucificado com ele. Assim o corpo, o velho eu, é o corpo que é dominado pelo pecado. Esse foi o livro que lemos no verso 7, onde somos escravos do pecado. Sabemos que nosso velho eu, nosso corpo que era regido pelo pecado, pode ser eliminado. Para que não sejamos mais escravos do pecado. Pode ficar mais claro, Romanos 7, antes de lermos, sou uma alma carnal como escravo do pecado, é porque você não foi verdadeiramente batizado, você não descarte toda aquela vida, você não será salvo. E veja se aquela liberdade existe. Porque no batismo, o corpo que era dominado pelo pecado, que era escravo do pecado, é eliminado. Portanto, não somos mais escravos do pecado. Porque quem morreu foi libertado do pecado. Todos que morreram foi o que lemos antes com a lei. Você está vinculado a alguém à lei enquanto você vive. Mas se essa pessoa morrer, ela se liberta da lei do pecado e da morte que está operando em nosso corpo. Há uma lei que é espiritual. Então você tem o desejo, quer fazer o que é certo, mas não consegue, porque há uma lei atuando em seu corpo. Porque quem peca se torna um escravo do pecado. Então, quando você se arrepende e coloca sua fé em Cristo, surge o desejo de fazer o que é certo, mas você não consegue. Por quê? Por causa do corpo dominado pelo pecado. Então, portanto, você precisa, mate esse corpo, você precisa morrer. E como é isso? Morra com Cristo, você é enterrado e então, para se levantar, mas esse corpo que te fez escravo não vai se levantar. Ele está morto agora, está enterrado e lá você está livre do pecado. Aleluia! Isto é tão bonito. Romanos 6, versículo 8. Agora, se morremos com Cristo, acreditamos que também devemos viver com Ele, pois sabemos que, uma vez ressuscitado, Ele não pode morrer novamente. A morte já não tem mais vitória sobre Ele. O morto que Ele morreu
para pecar de uma vez por todas, mas a vida que ele viveu para Deus. Da mesma forma, considere-se morto para o pecado, mas vivo para Deus em Jesus Cristo. Temos pregado, vocês são escravos do pecado, Romanos 7, não podem fazer nada a respeito. Se você continuar com isso, atitude na vida de que você é uma alma escrava do pecado. Sabe o que vai acontecer? Você é uma alma escrava do pecado. E você não vai permanecer na casa para sempre, porque não é o escravo pelos filhos. Você precisa ter uma atitude diferente. Você tem que entender, pela fé, o que Deus prometeu. Considere-se morto para o pecado. Você está morto para o pecado. Você não é mais escravo se realmente se arrependeu e foi batizado. Você está morto, você morreu com Cristo. E agora você está vivo para Deus em Jesus Cristo. Versículo 12, portanto, não deixe o pecado reinar em seus corpos mortais. Portanto, você obedece a um desejo maligno, não faça mais isso. Aleluia, você está livre. Não ofereça nenhuma parte de si mesmo ao pecado como instrumento de maldade, mas ofereça-se a Deus por aqueles que foram trazidos à vida através de Jesus. Trazido da morte para a vida. E ofereça cada parte de si mesmo como instrumento para a retidão. O pecado não terá domínio sobre você, pois você não está sob a lei, mas sob Cristo. Louvado seja. Isso foi o pior que já li. E eu me levantei no meu escritório. Eu sou livre. Mas se sou livre, não preciso mais pecar. Sou livre. E eu recebi a liberdade deles. E isso mudou minha vida. Você é livre? Peça a Deus para te dar essa revelação e experimente a liberdade. E você pode continuar lendo a partir do 15 em diante. Sim, eu vou ficar aqui, li algumas palavras. O 16º diz, você não sabe que quando se oferece obedientemente a alguém, você se torna um escravo? Ao único e você precisa obedecê-lo. Se você é um escravo do pecado, isso leva à morte. Ou um escravo da retidão, isso leva à vida. Então, existem esses dois caminhos. O caminho largo leva à morte e o estreito leva à vida. E nas igrejas existem esses dois caminhos. Muitas pessoas têm fé em Cristo, mas ainda estão caminhando na estrada larga que leva a elas vivem em obediência ao pecado e não no caminho estreito que leva à vida, isto é, a obediência da justiça. E então ele continuou dizendo, nós costumávamos ser escravos do pecado, mas aos 18 agora você foi libertado do pecado. E então o verso 22, agora que fomos libertados do pecado e nos tornamos servos da justiça, servos de Deus, colhemos, isso leva à santidade e o resultado dessa vida é a vida eterna. Jesus não veio para salvar você nos seus pecados, mas sim para livrá-lo deles, de você pecadas. No Antigo Testamento, a aliança de Abraão, e eu quero ler um verso aqui, a aliança de Abraão. E Jesus, ele era o filho de Abraão. E para cumprir a promessa que Deus deu lá. E nós, quando somos batizados em Cristo, nos tornamos herdeiros dessa promessa. Olhe aqui. Aqui Cristo nos redimiu da maldição da lei. Ele nos redimiu para que a bênção que estávamos dando a Abraão virá para os gentios, mas alguns versículos antes, lemos aqui, percolações, viagens. Agora, alguns versos depois, lemos, como li antes, em Jesus Cristo você ordenou que os filhos de Deus tivessem fé, que todos vocês que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. E então continuou. Não há judeu, nem gentil, nem escravo ou livre, nem homem e mulher. Mas todos vocês são um em Cristo, se pertencem a Cristo. E isso acontece quando somos batizados em Cristo, pertencemos a Ele. Você é descendente de Abraão e herdeiro da promessa.
Então somos batizados em Cristo e pertencemos a Cristo. E Cristo é o filho de Abraão e receberemos a promessa e herdaremos a vida eterna e o novo céu e a nova terra, conforme lemos no Apocalipse. Esse é o reino de Deus que se aproximou, do qual falei na última aula. Tenha isso em mente, Abraão foi uma aliança da circuncisão. Era um pacto de circuncisão. Ele acreditava e foi considerado justo. E eu acredito nisso. É verdadeira fé. Mas a circuncisão foi o sinal que Deus lhe deu. E esse sinal é muito, muito sério. Moisés não circuncidou seu filho. Então Deus tentou matá-lo uma vez. E sua esposa Zípora pegou uma faca e cortou o prepúcio do filho. E Deus o deixou viver. Mesmo sendo um sinal, Deus levou esse sinal muito a sério. E Deus disse que quem não for circuncidado será excluído do povo. Não herdará junto com o povo. Esse foi o sinal para os judeus. Hoje há uma nova aliança, onde também existe a circuncisão, mas essa circuncisão não é a do prepúcio do homem. Há uma imagem da carne. Hoje somos circuncidados de todo o corpo que era dominado pela carne, pelo pecado. Colossenses 2:11. Em Cristo você também é circuncidado, com uma circuncisão que não foi feita por mãos humanas. Então, eu sou circuncidado, todos nós somos circuncidados. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas. Que tipo de circuncisão é essa? Todo o seu corpo, todo o seu ser era dominado pela carne. Aquele corpo ali era escravo do pecado. Foi adiado. Quando você é circuncidado? Por quem? Por Cristo. Quando? Tendo sido batizado com Ele. No batismo, no qual você foi ressuscitado com Ele por meio da fé que está atuando. Há uma obra de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos. Quando você está morto em seus pecados e na sua não circuncisão, abençoem Deus, vivam com Cristo. E Ele perdoou todos os nossos pecados. Batismo, né? O que é isso? Isso é a nossa circuncisão. Nós nos arrependemos e acreditamos. É por isso que você nunca batiza pessoas que não têm fé, que não se arrependeram e acreditaram. Porque como os judeus, eles nunca circuncidarão não-judeus. Eles nunca circuncidarão alguém que não esteja na aliança. É através da fé e com o arrependimento entramos na aliança. Mas o batismo corta aquela velha vida. Então, agora podemos ser santificados para um dia ser glorificados. A salvação na Bíblia sempre foi 3/10. Passado, presente e futuro. Como Moisés, é muito claro que pelo sangue do Cordeiro eles foram salvos do Egito. Mas se não foram ao batismo nas águas, eles morreriam. Mesmo eles foram salvos do Egito, porque a velha vida veio atrás deles e tentou levá-los de volta à escravidão. Então eles precisavam ser batizados em Moisés. E quando saíram da água, os israelitas, a velha vida que os seguia, afogou-se na água. Não saia da água. Isso é o que acontece no batismo. Descemos na água, a velha vida é enterrada e então ressurgimos para uma nova vida. Salvação. Foram salvos pelo sangue fora do Egito, mas então pelo batismo, salvos do Egito, mas ainda precisavam caminhar pelo Espírito para entrar na terra prometida, e isso somos nós agora recebendo o Espírito e continuando, porque aquele que se mantém até o fim que será salvo. Quando Jesus voltar e trouxer salvação para aqueles que o esperam. E nós somos apenas sacerdotes de evangelhos totalmente diferentes. Hoje em dia, lamento dizer, mas as igrejas de hoje estão pregando. Algumas pessoas me acusam de pregar um evangelho explosivo. Tom, você está pregando o evangelho porque diz que tem que ser batizado. Não, o batismo funciona. O batismo nunca foi trabalho. E então eles citam Gálatas. Mas olhem para Gálatas. Eu acabei de ler de Gálatas quando vocês são batizados. Eficiência, mas olhe para Efésios. Ele também fala sobre batismo. Cada carta na Bíblia é escrita para a igreja
E a igreja era pessoas que já haviam sido batizadas. Nós apenas confiamos na palavra. Me acusam de pregar um evangelho mais, porque digo que você tem que ser batizado. Mas aqueles que dizem isso pregam um evangelho menos. Não é um evangelho completo. Eles não estão pregando toda a vontade de Deus. Não estão pregando o verdadeiro evangelho. Estão pregando o arrependimento e a crença, e o batismo é apenas algo a mais. E eles nem sequer acreditam no batismo com o Espírito Santo. É um evangelho diferente e muitas pessoas estão sendo enganadas hoje. Estou pregando aqui. Então, por que as pessoas precisam ser batizadas? Porque o batismo é onde renunciamos à carne, a domínio pelo pecado. É a nossa circuncisão. Quando as pessoas eram batizadas na Bíblia, imediatamente ao acreditarem, mesmo no meio da noite, não esperavam. Não era algo que vinha depois. Pedro disse em Atos 2, arrependam-se e sejam batizados, cada um de vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para o perdão de seus pecados. E você receberá o dom do Espírito Santo. Por que é tão difícil? Porque colocamos a palavra de Deus fora de poder por causa de nossas tradições. Arrependa-se primeiro e depois seja batizado. Seja batizado e se arrependa depois. Tem que ser nessa ordem. Todos vocês, em nome de Jesus Cristo, é no nome de Jesus que vocês são batizados. Ninguém na Bíblia foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mal entendido. Agora está fazendo barulho. Espero que você possa me ouvir. Até logo, até mais. Vou ver se consigo fazê-lo se mover e voltar aqui novamente. Eles estavam limpando algumas folhas. Eles vão começar em outro lugar. Então, eu vou terminar isso aqui. Muito curto. Se você olhar para o batismo em nome de Jesus, é apenas... Vou te dar alguns versículos aqui. Atos 2.38. Batizado em nome de Jesus Cristo. Atos 8.16. Eles foram batizados em nome do nosso Senhor Jesus. Atos 10, verso 48. Batizados em nome de Cristo. Atos 19, verso 5. Eles foram batizados em nome do nosso Senhor Jesus. E Romanos 6, como você lê, batizado em Cristo. E Gálatas 3, batizado em Cristo. Então foi em nome de Jesus que foram batizados, não dizendo Pai, Filho e Espírito Santo. Não, eu não sou um cristão pentecostal da unicidade. Não é isso que eu acredito. Só queria dizer isso. Há um movimento lá fora que é batizado em nome de Jesus e eles são unicistas. Eu não sou unicista. Eu não sou unicista. De forma alguma. Então por que você batiza em nome de Jesus? Não porque eu leio a Bíblia. É isso que nós fazemos. E eu acho que nós interpretamos mal Mateus 28 porque ele disse... Nós somos batizados em nome de, não em nomes, mas como entendemos isso? Nós nos arrependemos diante de Deus Pai, somos batizados no Filho, então recebemos o Espírito Santo. Nós precisamos do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de tudo isso. E acho que interpretamos mal o que Jesus estava dizendo. Quando fui batizado, acho que disseram Pai, Filho e Espírito Santo. Não me rebatizei por isso. Algumas pessoas dizem que preciso, mas não, eu não preciso, não, eu sou livre. Por que você não recebe bips? Rebatizado, porque eu acredito que Deus é maior do que as palavras ditas. Eu sabia que meu coração estava com Cristo. Eu estava sendo batizado. Mas quando você sabe o que é certo e não faz, você está pecando. Se eu deveria voltar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estaria pecando, porque sei que isso não é bíblico. Eu sei que todos na Bíblia foram batizados em nome de Jesus. Mas as pessoas vêm e dizem, ei, eu preciso ser batizado, rebatizado. Por quê? Porque eles não disseram em nome de Jesus. Por essa razão, eu não rebatizo pessoas. É por isso que eu digo e sei que algumas pessoas discordarão disso. Mas eu vi o poder no batismo, é quando Deus age no batismo. Ele age. Ok. Mas é a cruz. Jesus morreu na cruz. Precisamos morrer para o nosso pecado. Ele foi enterrado. Precisamos ser enterrados. Onde nós deixamos a velha vida no batismo. E então Jesus ressuscitou novamente pelo Espírito Santo e agora nós precisamos do Espírito Santo. E eu vou falar sobre isso na próxima vez. Muito prático e simples. Quando batizamos pessoas, bebês podem ser batizados? Não. Por quê? Se você segura um bebê, ele está nu. Bebês não percebem a nudez. Eles não têm consciência da nudez. Quando eu fui batizado bebê, eles me colocaram em um vestido. Eu não me importava de estar em um vestido e estar nu. Por quê? Porque eu não sabia. Mas há um momento na sua vida, vá onde quiser para esconder sua vergonha. Como Adão e Eva estavam nus antes do pecado abrir os olhos deles. As crianças não devem ser batizadas, mas há um momento em que os olhos se abrem.
Então podemos falar sobre batismo quando eles querem esconder sua vergonha e ver sua nudez. Quando falamos de batismo, todos podem batizar, não são apenas pastores e líderes. Ninguém pode te ordenar a batizar e ordenar. Direi, ordem não pode. É um comando que Jesus nos deu e nos pertence. Faz parte da pregação do Evangelho. Se você olhar para o batismo, eu acredito em regeneração pelo batismo? Não. Me escute, eu não acredito. E não é isso que eu prego hoje, eu prego a Bíblia. Batistas com a crença na regeneração dizem que o batismo por si só faz tudo, que você é salvo pelo batismo. Não, uma má temporada por si só não salva. O problema é que há enganos por toda parte na igreja católica e a igreja luterana, da qual eu fazia parte, batizava bebês. E dizia que eles nasciam de novo. Mas isso é uma mentira. Isso é maldade. Mas então, passamos de um engano para outro. E jogamos fora o bebê junto com a água do banho. Não, nós definitivamente não deveríamos batizar bebês. Mas o batismo, e nós não acreditamos na regeneração pelo batismo, que o batismo salva. Mas o batismo é parte da salvação. Para arrependimento e fé, você é justificado. Para arrependimento e fé, você é regenerado. Para arrependimento e fé, você recebe um novo coração. Mas se você não deixar essa vida antiga e for batizado em Cristo, lavando esse pecado e vergonha, você não terminará a corrida. E entrar no reino naquele dia. E estamos tão focados na justificação e não a justificação, a censura para nós, para um dia ser glorificado, precisamos pregar todo o conselho de Deus. Se alguém está numa prisão em algum lugar e se arrepende e não pode ser batizado, ou assim por diante, eles podem ir para o céu? Sim. Por quê? Porque não é o que é seguro, é quem é seguro. Se você não pode, Deus ainda é um Salvador e Ele pode fazer tudo. Batismo é imersão. Eu estava na prisão. Batizei muitas pessoas na prisão. Eu não tinha como imergi-las na água. Se eu estivesse livre, eu entraria no carro e dirigiria. Mesmo que tivesse que dirigir 1 hora, eu dirigiria. Mas aqui eu não tinha como chegar na água. Eu estava numa prisão. Então, o que eu fiz? Despejei água sobre a cabeça. Ore por eles, e eles entraram e tomaram um banho, e muitos saíram depois. Ah, me sinto tão limpo. Quando estava debaixo do chuveiro, senti que o pecado foi lavado de mim. Aleluia. Funciona, Deus usou isso. Mas fora da prisão, eu nunca faria assim. Por quê? Porque o batismo é imersão e precisamos fazer assim. Prático, muito curto. Quando você batizar as pessoas, farei 3 perguntas. Vamos fazer 4 perguntas. Primeiro, claro, você está pronto para seguir Cristo? É tudo sobre seguir Ele. Nós o seguimos sendo batizados, mas também o seguimos quando saímos da água. Mas além de seguir Cristo, vou perguntar quais pecados você quer lavar. E dê às pessoas a oportunidade de confessar seus pecados. Então, quando você mergulhar na água, tendo confessado seus pecados, você verá que assim como a água tem poder para fé, para lavar, como Naamã, no Antigo Testamento, por lepra, a água aqui tem o poder de lavar seu pecado. É uma consciência limpa. Não é a remoção da sujeira do corpo, como vemos, mas é uma consciência limpa diante de Deus, como diz a Bíblia. Quais pecados você quer lavar? E faça uma conversa de arrependimento com ele. Pecado. E converse com ele sobre quais pecados. Deixe-os confessar seus pecados e descer na água. Não sobre o que você quer enterrar. O que você quer enterrar? Dor, rejeição, alguém que você precisa perdoar, algo do qual você é viciado. Você precisa de liberdade. Porque há tanto poder nisso que os demônios não se apegam a uma pessoa morta. Então, quando as pessoas saem da água, ore pela libertação imediatamente. Então, pergunte a eles, você recebeu o Espírito Santo? E se não, então ore pelo Espírito Santo. Algumas pessoas se arrependem e depois recebem o Espírito Santo. Isso não significa que elas não precisam ser batizadas na água. Mas a ordem normal é se arrepender, ser batizado e você receberá o dom da vida, do Espírito Santo. Então, esta é a ordem e vai nessa... Quando as pessoas saírem da água, não aplaudam imediatamente. Reservem um momento para orar pela libertação e liberdade delas. E você verá muitas pessoas sendo libertas. E depois ore para que o Espírito Santo venha, pois essa é a promessa. Sejam batizados todos vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. E essa promessa é para você, seus filhos e todos que estão distantes, tantos, nós, nosso Senhor, nosso Deus.
Deus vai determinar isso. Que beleza que Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou e voltará para nos dar corpos ressurrectos. Aleluia! Tenho outro ensinamento sobre o batismo, onde não falo sobre Romanos 6 e 7. Eu vejo todas as passagens da Bíblia sobre o batismo do jeito que faço. Mas tem muito mais que não vi hoje. E isso é um ensino de 2 horas. E esses também foram longos. Coloquei um link para quem quiser aprofundar. Ali também respondo mais coisas práticas sobre o batismo, etc. E como você faz isso. Entender essa verdade é muito importante. E eu acho que muitos de vocês viram isso. Vocês precisam. Leia Romanos 6 novamente. E peça a Deus, Deus, liberte-me do meu pecado. Deixe-me saber o que significa batismo. E peça a Deus para revelar isso a você. E então você, lá fora, que não foi verdadeiramente batizado, vai e seja batizado. Encontre alguém. Quem entendeu o Evangelho, acesse www.lrmap.com, encontre um marcador verde perto de você ou alguém que possa batizá-lo. E desça naquela água sabendo que está deixando para trás toda aquela vida. Há domínio pelo pecado, então você pode andar em novidade de vida e não precisa mais ser escravo do pecado. Deixe-me orar por você no final. Deus, eu te agradeço por esta palavra, e esta é a verdade, e esta é a tua palavra. Oro para que isso chegue a toda a igreja, Deus. O corpo precisa disso. Há tanta decepção, e não há muitos lugares hoje onde o evangelho está sendo pregado. Como vemos na Bíblia, Deus. E eu oro por aquelas pessoas que estão, escute isso, que você vai falar com eles, que todos vão experimentar, que você os libertou, então eles serão verdadeiramente livres. Que eles não serão escravos do pecado, mas andarão na novidade da vida, livres do pecado. Com você e um dia herdar a salvação. Temos fé em você. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Deus te abençoe. Foi incrível compartilhar com você hoje. Eu fico animado com essa palavra. Eu fico animado. Isso é tão bonito, isso é tão necessário. Por favor, compartilhe isso com as pessoas que você conhece. Compartilhe com todos que você conhece. Compartilhe porque a decepção é tão grande. Né? Provavelmente você nunca ouviu isso antes, mesmo que esteja na igreja há 10 a 15 anos. Tá bom, Deus abençoe você e vamos orar por um intervalo também. Tá bom, tchau.